Vamos lá. Nós falamos semana passada, só trazendo uma recapitulação, sobre o juízo de Deus. A ideia aqui é o julgamento de Deus. É entendermos que todos nós, sem exceção, iremos prestar conta a Deus. E aí nós falamos sobre qual o propósito do julgamento, quem será julgado, salvos em Cristo serão julgados, a diferença entre punição e disciplina. Vou passar cada um aqui só para relembrar, tá, gente? Se alguém quiser tirar foto, fique à vontade, tá? Lembrando que o propósito do julgamento final, exaltar a soberania e glória de Deus, exaltar a glória de Cristo, executar o julgamento de Deus individualmente e revelar o grau de punição e recompensa. Não se esqueça que existem graus, tanto para aquele que não professa Cristo como seu Salvador e não sendo salvo, tem grau de punição, como aquele que é salvo em Cristo Jesus e haverá galardão. Se você falar que algum teólogo define o que é o galardão, eu falo assim, não definiu não, porque a Bíblia não é clara. Galardão como se fosse uma espécie de presente, ou seja, você já é salvo em Cristo Jesus e você vai ser presenteado com galardão. A ideia é essa. Então, quem será julgado? Homens e anjos. Quando eu falo homens aqui, homens no sentido de homens não cristãos, homens ímpios. Lembrando que o cristão ele não é julgado, não no sentido condenatório, no sentido do galardão, ok? Os salvos em Cristo Jesus serão julgados? Todos serão julgados, mas não no sentido condenatório. Deus não inocenta o culpado, é o texto de Naum, capítulo 1, versículo 3. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, somos culpados. Então, quando estivermos no céu, comemorando a vitória do Cordeiro, eu e você vamos ter a seguinte consciência: eu só estou aqui porque eu sou culpado, pelos méritos de Cristo, não é pelos meus méritos, não. Então, você vai ter plena consciência que foi Cristo que te redimiu. Ok? Eleitos justificados em Cristo Jesus. O tribunal de Deus não é investigativo, enquanto o nosso tem o recurso, que até no dia eu esqueci a palavra essa, né? Enquanto o nosso tribunal, quando vai investigar, né, se a pessoa é culpada ou não, a gente tem um recurso, o tribunal de Cristo não, ele é declaratório. Ou seja, o tribunal de Deus, ele é, peraí que eu me perdi, ele é declaratório, ou seja, pronunciar a sentença. É isso daqui, acabou, não tem conversa, a sentença é essa. Salvação para os que creem e perdição para aqueles que não creem. A Bíblia nos ensina que a Bíblia é uma palavra, né? É uma espada, vai dizer, né? Salvação para os que creem e condenação. Olha que coisa interessante. Até quando eu e você distribuindo os panfletos para uma pessoa, mesmo que a pessoa não fale nada, pegou o panfleto, colocou no bolso, aquilo dali foi a resposta dela. É que na nossa limitação humana a gente quer ver a pessoa se manifestar, né? Quer argumentar, né? Aquela foi a resposta dela. Mas nós devemos sempre estar orando e intercedendo por elas. Entendeu? E aí aumenta a nossa responsabilidade, principalmente dos nossos entes queridos. Quem é que não tem um ente querido que ainda não professa Cristo como Salvador? Eles devem ser alvos das nossas orações e continuarmos orando e intercedendo por eles. A diferença entre punição e disciplina. Punição, vindicar o ofendido, satisfazer a justiça do ofendido. Todos nós, quando não éramos cristãos, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Por isso, tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, ó, prestar culto a Deus é uma exclusividade do salvo. Vou repetir a frase. Prestar culto, que nós não observamos culto, não assistimos culto, nós prestamos culto. É uma exclusividade do salvo. Por que está dizendo isso, pastor? O não salvo, ele não pode prestar culto. Eu quero lembrar aos irmãos que quando Deus nos olha, ele nos olha, os salvos e redimidos, com os óculos de Jesus Cristo, os lavados e redimidos do sangue do Cordeiro. O não salvo, ele pode sentar aqui no banco, ele pode chorar, sentir os louvores, ficar emocionado, mas enquanto ele não professar Jesus Cristo como seu Salvador, ele continua sendo inimigo de Deus. É forte isso, né? Mas é bíblico. Mas vamos lá. Qual é o critério o critério pelo qual será o julgamento? Atitudes, palavras, pensamentos e motivações, ou seja, é um check-up geral. Por isso nós temos que ser sempre sábios, principalmente aqui, ó, palavras. Por isso que eu sempre falo para os meus irmãos em Cristo, toda vez que você ouvir uma palavra pelo qual te entristeceu, ou a sua vontade, o seu velho homem quer se levantar e você quer devolver a mesma moeda, ou coisa parecida, você faz isso daqui, ó. Bebe um pouco d'água e coloca água na boca e fica durante alguns instantes com água na boca. Porque depois que você fala,
Já era. Tudo bem até aqui, queridos? Então vamos lá. Grau de castigo. Eu não sei se alguém chegou a ler. Eu sugeri ler a nossa Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 150 e 151. Porque nós temos aquele jargão evangélico, tipo assim, pecado, não existe pecado, pecadinho, pecado, pecado. De uma certa maneira, sim. Mas existe, se você dá uma olhadinha na nossa Catecismo Maior de Westminster, você vai ver que existem pecados mais odiosos do que outros. São pecados cometidos por líderes, liderança. Por quê? Quando um líder cai, o seu pecado é mais hipócrita do que o outro. Porque o líder condena aquilo que ele fala publicamente, mas ele faz de maneira oculta, escondida. É mais hipócrita, é mais danoso, porque quando o líder cai, outras pessoas são atingidas por tabela. Então, o nível de critério de quem muito é dado, muito será cobrado. Então, existe por parte da liderança o quê? Requer maior, digamos assim, rigor, maior vigilância por parte do líder. Okay? Por mais que qualquer líder, seja lá, não precisa ser pastor não, presbítero, diácono, líder de departamento, diga aquela famosa frase, ó, não olha para mim não, olhe para Cristo. Sempre tem alguém próximo a você que você é uma referência. Você pode dizer assim, pastor, eu não sou membro, eu sou líder, lidero nada, mas com certeza tem alguém próximo à sua casa, dentro da sua família, que para essa pessoa você é uma referência. E o seu comportamento fala. Seu comportamento fala. Tudo bem? Eu sugiro, quando tiver a oportunidade, dá uma olhadinha nessa pergunta 150 e 151 do Catecismo Maior de Westminster, que vai falar sobre isso. Pecados mais odiosos do que outros. E paramos aqui, não foi isso? Sobre galardão. Está conectado como servimos ao Senhor na edificação da igreja. Bem, eu comentei com vocês que eu ia botar aquela pulguinha de orelha sobre o galardão. Nós não podemos afirmar o que seria o galardão. O que podemos dizer é o seguinte, galardão é um presente. Mas eu vou fazer uma especulação aqui, quero deixar bem claro que é uma especulação não bíblica, tá? É uma teoria. E eu não estou sozinha não, outros teólogos estão junto comigo nessa. E o galardão seria níveis de autoridade. Ou seja, os salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro receberiam o galardão, que são níveis de autoridade. Alguns teriam maior autoridade do que o outro. Eu vi essa observação, achei interessante. Tenta imaginar vocês aqui que estão dentro da igreja com um copo d'água. E o copo d'água, todo mundo vai ter o copo d'água cheio até a boca. Porém, alguns vão ter o copo d'água desse tamanho. Outros vão ter o copo d'água desse tamanho, mas o copo de todos vão ter cheio até a boca. Deu para entender? Foi a comparação que me fizeram sobre o galardão que eu achei interessante. É como se todos aqui recebessem um copo, o copo ficasse cheio até a boca, mas alguns vão ter um copo deste tamanho, só que outros vão ter um copo assim. Mas o copo de todo mundo vai estar cheio. Ok? E, volto a dizer, não estou afirmando. É uma possibilidade. Galardão seria níveis de autoridade. Ok? Seguindo mais à frente. E aqui eu quero entrar num assunto sobre, que está na nossa teologia, que é muito pouco falado. Você vai perceber que eu sempre gosto de falar de assuntos que quase ninguém fala, né? Que é a teologia do inferno. Isso está na teologia também. Doutrina do inferno, para ser mais exato. E aqui você vai encontrar uma das teorias que não é bíblica, que é argumentar que é o sono da alma. Alguém já ouviu falar nisso? Que quando a pessoa morre, ela não morreu, ela está dormindo. Alguém já ouviu falar nisso? Né? E nós pensamos totalmente o contrário. Morte é morte mesmo, não existe o sono da alma. E aqui são os versículos bíblicos, o Antigo Testamento, o fator distintivo entre os justos e condenados é a perspectiva da ressurreição. E aqui eu vou pegar alguns textos, não vou ler todos não. Se quiser tirar foto para depois olhar os textos separadamente, fiquem à vontade. Por exemplo, abra a Bíblia de vocês, o Salmo 49, versículo 15. Quem encontrou pode ler. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Ok. A ideia ali do contexto que foi lido é livramento, quando fala da morte, poder da morte. Dá uma olhadinha no Salmo 30, versículo 3, também. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Perfeito. A ideia ali é adiar a morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns textos bíblicos, quando falam a respeito da alma, querem levar para o lado da como se a alma fosse deitar e dormir. Deitar e descansar. Não.
fisicamente olhando a pessoa que morreu, parece que está dormindo, né? Mas, na verdade, morreu mesmo, né? Inclusive, quando eu tiver a oportunidade, quero mostrar para vocês a própria nosso credo apostólico. Algo curioso sobre isso. Uma pequena modificação que foi feita no credo apostólico, que em vez de ajudar, atrapalhou mais ainda. Seguindo aqui mais em frente. Opa, aqui. Seguindo mais à frente aqui, abordagem sobre o inferno. Preste bem atenção nisso daqui. Sheol, na Velha Aliança, no Antigo Testamento hebraico. Você vai ver passagens bíblicas quando fala do inferno, Sheol, no hebraico. No Novo Testamento, Hades, Nova Aliança, Novo Testamento, no grego. Ambos querem dizer o quê? A mesma coisa. Só que isso no Antigo Testamento não era muito bem trabalhado, porque alguém aqui já ouviu falar em revelação progressiva? O que significa revelação progressiva? É mais ou menos isso daqui, ó. Isso daqui é um celular, certo? Você sabe que é um celular porque está visualizando ele completo. Mas vamos imaginar que você não soubesse. Imagina que tem um pano aqui e gradativamente vai revelando para você o que é. Vou dar um exemplo bíblico. Por exemplo, se eu chegasse perto de Abraão e falasse assim, Abraão, Jesus Cristo é o Salvador. Abraão ia olhar para mim e falar assim, ó, eu só sei que vai vir uma grande nação, mas Jesus Cristo, estou por fora. Aí se eu viesse mais para cá e falasse assim, Moisés, Jesus Cristo é o Salvador, Moisés ia dizer assim, bem, Deus disse que ia levantar um grande profeta, mas o nome não sei. Aí se eu viesse mais para cá, Isaías, Jesus Cristo é o Salvador. Aí Isaías diz assim, bem, Deus disse que nenhum dos ossos do Messias seriam quebrados, mas o nome eu não sei. Deu para entender? Ao longo dos anos, isso se chama revelação progressiva. Deus, ao longo dos anos, vai se deixando revelar. Nós não temos a capacidade de conhecê-lo. Ele que se deixa revelar e passamos a conhecer através das Escrituras. E a maior revelação que existe são as Escrituras Sagradas. Tudo fora das Escrituras está fora. E aqui você vai ver expressões que Jesus Cristo usou, chamado Geena. Jesus mais usou no Novo Testamento, é punição maior. Ou seja, quando quer falar do inferno, alguns textos vão falar no Antigo Testamento de Sheol, no Novo Testamento, Hades. E quando ele falar de algo, maior punição, ele vai usar o termo Geena, que nós conhecemos também como Lago de Fogo, segunda morte. Só uma única passagem que é usada no Tártaro, no Novo Testamento, utilizado uma única vez. Tudo bem até aí, queridos? Tranquilo? E aqui, eu já estou dando mais ou menos um caminho, apontando para vocês aqui. Lembra que eu falei sobre 3 infernos? Que eu brinquei com vocês sobre 3 infernos? E aqui eu vou dizer logo o segundo, que é o que nós conhecemos como Lago de Fogo. Ou seja, lembra, eu sempre fico repetindo para uma técnica, isso é memorização. O salvo morreu, seu corpo vai para a terra, sua alma vai para o céu. Só que ainda falta um corpo. Aí quando Jesus Cristo chegar, corpo e alma conectados, só que um corpo glorificado. Se ele já está desfrutando da presença do Senhor, quando o corpo estiver glorificado, vai ser assim um upgrade, algo melhor ainda. Mas a mesma coisa acontece para aquele que não professa Cristo. Morreu, está no inferno. Vai chegar o julgamento, corpo e alma conectados, mas não um corpo glorificado. Então, o tormento vai... Exatamente. Deu para entender? Então, é que nós chamamos de segundo lago de fogo. Ou seja, a coisa será ampliada, que não somente os ímpios, mas também Satanás, o falso profeta, todo mundo para o lago do fogo. E esse seria o segundo, que eu sempre brinquei aqui com vocês. Tudo bem aqui, queridos? Tranquilo? E aí, vamos lá. A palavra inferno, no latim, inferior, debaixo da terra, mas no sentido, não pense no inferno no sentido literal, tá, gente? A ideia é algo para baixo, mas não pense em inferno no sentido literal da coisa. Não apenas o inferno, mas 2 lugares de punição, um para homens e outro para anjos caídos. E aqui já vou adiantar o terceiro. Se você der uma olhadinha no livro de Apocalipse, capítulo 9, vai falar de um local específico onde os anjos, ali não tem homens, somente anjos estão presos. Em um determinado momento, no momento escatológico, eles serão liberados. Esse seria o terceiro. Vamos lá. No futuro, após a ressurreição final, esses 2 lugares se tornarão um. Ou seja, se você já deve ter lido na Bíblia que, nos finais dos tempos, o inferno, a morte, o anticristo, Satanás, tudo vai ser jogado num lugar só, que é o Lago de Fogo. Ok? O lugar das almas dos mortos, Sheol ou Hades, né? Aqui no contexto dos homens. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Ficou claro? O presbítero falou que não é monólogo, hein? Para ajudar aí, seria bom, nessa questão
dois infernos e o terceiro, dá os textos bíblicos para o pessoal poder anotar, pesquisar e aprender, né? E guardar isso, porque isso aí traz muita confusão na cabeça do povo. Tá bom. Gente, é um inferno só, tá? 3 infernos é só uma brincadeira que eu fiz com vocês, tá, gente? Vai sair daqui, pô, são 3 agora. Não, é um só. Mas vamos lá. Talvez seja isso daqui que o proibido quer se referir. Eu separei para vocês aqui o texto do Antigo Testamento. Tem texto que você vai ver no Antigo Testamento que quando vai falar de Sheol, é sepultura mesmo, no sentido que a pessoa morreu, não está falando do inferno. Ah, fulano desceu a sepultura, ponto. Ok? É que nem no credo apostólico, né? Querendo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crendo em Jesus Cristo, seu único Filho, desceu do poço Pilatos, morreu, foi sepultado, morto, crucificado. A ideia ali é morreu, ponto. Mas aí o pessoal já, devido a outros textos, já começa a levar para um outro lado. Alguém pode ler o texto de Gênesis, capítulo 42, versículo 38? Pensa bem, esses 3 primeiros textos aqui vai falar de Sheol, mas no sentido de sepultura. Morreu, não tem nada a ver com o inferno, não, morreu. Gênesis 42, versículo 38. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde ele for, fareis descer minhas cães com tristeza e sepultura. Viu que a ideia ali do texto lido pelo presbítero é sepultura, você morreu, acabou. Então esse é um dos textos pelo qual fala de sepultura, você vai ver a expressão sepultura, que seria do Antigo Testamento, é que apenas morreu, ok? Só mais um texto aqui que eu quero passar os outros textos conforme o presbítero falou. Salmo 89, versículo 48. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Ok, a ideia aqui, morreu, sepultou. Se alguém quiser tirar foto, fique à vontade, tá, gente? Já aqui embaixo é sepultura no sentido de punição, é outro sentido agora. Tudo vai depender do contexto. Quer ver um exemplo disso? No Novo Testamento você vai encontrar a palavra provação de tentação. Na escrita é igualzinho. Só que dentro do contexto que você faz a diferença. Tentação vem dos homens, provação vem de Deus. Sentiu a diferença? Mas na palavra é igualzinho. Quando tu lê o contexto que você começa a entender. Aqui, por exemplo, então aqui vocês entenderam sepultura no Antigo Testamento, Sheol. Aqui já é sepultura no sentido de punição. Vamos ver esse texto aqui famoso, que acho que todo mundo aqui conhece, que é Números 16, 31 a 33. Se eu não me engano, é o famoso texto dos filhos de Corá. Acho que é Corá. Se não me engano, os filhos de Corá não, é Corá, se não me engano. Número 16, versículo 31 a 33. Entendeu? Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré, e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Até? Não. Era só até o 33? Aí. Isso. A ideia ali que a terra se abriu, ou seja, a ideia ali é punição. É um outro sentido, ok? Deu para entender aqui, irmãos, sobre o Sheol? Tranquilo? Agora eu vou falar. Aqui no Sheol é do Antigo Testamento, os versículos. Aqui já é do Novo Testamento. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto aqui, que eu acho que todo mundo conhece, que é Lucas capítulo 16, dos versículos 19 a 31, que é a famosa passagem do rico e Lázaro. Lembra disso?
do rico e Lázaro? Lucas 16, não precisa ler, tá? Não precisa ler. Acho que todo mundo aqui já conhece a passagem de... Aí deixa eu me achar aqui, gente. Isso, me achei. A passagem de Lucas, do rico e Lázaro, ok? Todo mundo conhece. E aqui nós fazemos 7 observações sobre ela. Primeiro, separação entre justo e ímpio, ok? Segundo, consciência da existência. Ou seja, quando estivermos na presença do Senhor, morremos, não vai ter nenhum apagão, vamos ter plena consciência de quem nós somos. Se você ler o texto do rico e Lázaro, você vai ver assim, eu tenho 5 irmãos, eu tenho que avisar eles, ó, a coisa aqui é séria, né? Então não vai ter nenhuma perda de consciência. Aí você vê algumas pessoas falando assim, não, pastor, mas se eu me lembrar de fulano libertando que não vai estar lá, veja bem, você vai ter o gozo em Cristo Jesus e você vai ter o senso de justiça. Quando eu uso essa expressão senso de justiça, eu não estou dizendo que você vai se alegrar na penalidade do outro, não. Não é nesse sentido. É no sentido que Deus está soberano sobre todas as coisas. E ali eu vou estar desfrutando da presença do Senhor. Possivelmente, mesmo eu tendo consciência de mim mesmo, eu acho que eu não vou nem... o gozo de alegria, a satisfação vai ser tão plena que esse tipo de pensamento não vai existir. Possivelmente não vai existir. Eu vou dizer por quê. Esses relacionamentos que nós temos aqui na Terra, meu irmão de sangue, minha mãe, meu pai, tem mais a ver com aqui, nossos relacionamentos terrenos. Quando estivermos na glória, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Esses laços têm mais a ver com a nossa natureza decaída, humana, né? Meu pai, minha mãe, meu filho, tem mais a ver com isso. Jesus Cristo fala assim, não, nós somos primeiros anjos. Aquele negócio do sétimo, não casou com a senhora. Aí, no céu, aí você, lá não se casa. Você nem se dá em casa. Serão como os anjos. Com os anjos. Perfeito, perfeito. Boa observação. Então aqui, ó, consciência da existência, não há transição entre os lados. Preste bem atenção. A eternidade ela é definida em vida. Perceba como é que esse assunto é sério. Quando o indivíduo está ou no céu, toda vez que eu vou no enterro, eu passo pelo cemitério, e olha que eu passo pelo cemitério todo dia, ali no cemitério de Ricardo Albuquerque, todo dia eu passo em frente ali. Toda vez que eu passo ali, vem na minha memória o seguinte, todas aquelas pessoas que estão enterradas ali, todas, sem exceção, elas ainda existem. Ou elas estão desfrutando da presença do Senhor, ou não. Ou uma eternidade em Cristo, ou não. E isso aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade de nós sermos verdadeiramente instrumentos de Deus na vida dos outros. Ok? Eu acabei que não falei o que eu queria dizer. Aqui no quarto, terceiro, não há transição entre os lados. Ou seja, quando for feito o julgamento final, que aquele que estiver no céu é corpo e alma glorificado, e o estiver no inferno, corpo e alma glorificado, não vai ter nenhuma mudança. Do tipo assim, abrir os livros. E fulano está no céu, e está errado, é inferno. E fulano está no inferno, e está errado, é céu. Não. Porque quando a pessoa morre, já está definido. Não vai ter nenhuma mudança. E está errado, está no lugar. Não. Está definido. O destino final foi traçado. Então a decisão final por Cristo é agora. Porque a partir de quando você morrer, seu destino final já foi traçado. Percebe como é que esse assunto é sério? Porque nós achamos de maneira muito errada, quando nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, que o Evangelho só serve para aquele que não conhece a Cristo. Mas o Evangelho, ele serve tanto para aquele que conhece a Cristo, como aquele que não conhece a Cristo, como aquele que conhece. Por que eu venho à igreja todos os domingos? Não somente para cultuar a Deus com meus irmãos, prestar culto com meus irmãos, mas o meu caráter é moldado ao caráter de Cristo todos os dias. Cometo erros, falhas, aí aprendo um texto bíblico novo, vou me corrigindo e cada vez mais, por isso que o nosso nome qual é? Cristão. Cristão por quê? Seguidores de Cristo. Então fomos moldados ao caráter de Cristo. A ideia é essa. Oi. Sobre o paraíso. Os cristãos verdadeiros, quando morrem, vai ao paraíso, né? Ao paraíso, quando morrem. E os não cristãos perdidos também, eles não vão eles vão para o inferno, mas no inferno que é um lugar de tormento. Mas eles não vão para o Guena. Não vão para onde? Por Guena, que fala Gena, mas eu não falo Guena. Gena. É Gena. Fala Gena, eu falo Guena. Vai falar na internet. Então, o Guena que é o lago de fogo. Então, quem morreu, que foi para o inferno, não está lá ainda.
está num lugar de tormento, Aham. mas não está ainda no lago de fogo. Perfeito. Só vai depois do julgamento, é isso? Exatamente. E nós também também não estamos no céu, no terceiro céu, que ele fala Paulo. Nós estamos no paraíso, aguardando a ressurreição para depois, não é isso? Bem, o que eu posso dizer é o seguinte. É o que o irmão está colocando assim, detalhes, né? Detalhes. O que eu posso dizer é o seguinte. Nesse sentido, o irmão está certo no seguinte aspecto. Morreu sem Cristo, está no inferno. O Geena é que seria o lago de fogo, que é algo assim que eu brinquei com vocês. Seria o terceiro. O Geena é o lago de fogo, onde vai ser jogado não somente a morte, o Satanás, o Anticristo, tudo no lago de fogo. Eu não posso definir detalhes, não tem como definir, mas uma coisa eu posso dizer, morreu sem Cristo é inferno, não tem como, biblicamente falando. Já em termos do céu, eu posso dizer que está no paraíso na presença do Senhor. A Bíblia afirma assim, é verdade que existe o terceiro céu, que Paulo fala. O primeiro céu, esse céu que a gente vê aqui, o terceiro céu são as galáxias, o segundo céu é a galáxia, o terceiro seria a presença do Senhor, na presença do Senhor. Só que, esse que era o detalhe que eu estava esquecendo. Você talvez poderia pensar assim, tá, se o destino de cada um foi definido e só falta um corpo, para que o julgamento? E aqui vai o detalhe, o julgamento era para que seja algo público e justo. Logo fulano vai para o céu? Pô, aprontou pra caramba. Não, ele em algum momento fez isso, é professor de como seu salvador, porque nós não temos o discernimento de saber o que passa nos corações. Né? A Bíblia diz que ele vem com óleo de chama de fogo, no sentido de discernir o que passa nos corações. Deus pode fazer, ele é onisciente, ele sabe, ele conhece. Então não tem como definir assim, eu posso dizer que está no inferno, está no céu. Agora, detalhes assim, é complicado porque eu poderia correr o risco de falar uma tremenda de heresia aqui, eu poderia correr esse risco. Entendeu? Então eu prefiro me limitar somente céu e inferno e deixar a calma. Porque o próprio Jesus, quando ele ladrão da cruz, que se entregou na cruz, ele falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente pode afirmar que ele está salvo. Paraíso, entendeu? Que houve arrependimento. E no assunto, Jesus Cristo não foi para o paraíso, ele não foi para o céu, porque ele ficou 40 dias na terra para poder subir. Entendi. Hoje mesmo está no paraíso, no descanso. Agora, não quer dizer que o paraíso seja o céu, o trono de Deus. É que o irmão está fazendo separação do paraíso e do céu, né? Você faz essa separação. Eu não vou entrar nos detalhes a respeito do céu, porque eu vou correr esse risco de cometer algum erro. A nossa ideia aqui, meus irmãos, é mais ou menos dar uma noção da nossa responsabilidade, como o céu é uma realidade e o inferno também é uma realidade. De ambos os lados é uma eternidade. Agora a questão é uma eternidade com Cristo ou sem Cristo. Mas vamos lá. Ih, caramba, peraí, volta. Estou me perdendo aqui de novo. Ih, dá para voltar? Peraí, dá. Estou me achando aqui. Tá, beleza, aqui, ó. Então vamos lá. Não há como voltar aos mortos. Lembra que até na própria parábola ele chega a citar, alguns teólogos, inclusive, nem consideram como parábola que o nome é citado de uma pessoa, ok? Não há terceiro lugar, ou seja, não há purgatório, e não há sono da alma. Pastor, pergunta. A questão do purgatório. Qual é a base de onde veio essa palavra? Eu já ouvi dizer, mas eu gostaria de... Né? Com qual base? A Reforma Protestante ela acontece em 31 de outubro de 1517. 39 anos depois, são inclusos os livros que a Igreja Católica coloca. Com qual objetivo? De chamar os protestantes de hereges. A ideia era essa. 39 anos. Aí coloca... Deixa eu me lembro. 7 livros, não estou tentando me lembrar dos 7. Tobias, Macabeus 1, Macabeus 2, Tobias, Judite, Sabedoria, Ruth... Baruque? Não me lembro dos 7 exatos, mas eu posso dizer para você. E um deles, por exemplo, diz assim, um dos livros apócrifos, né? Eles são bons no sentido de historicidade, história, não no sentido de inspiração. Um deles diz assim, um dos livros diz assim, se eu por acaso, nos livros apócrifos tem essa colocação, se eu fiz alguma coisa pelo qual magoei alguém, mais ou menos nesse sentido, eu estou parafraseando, eu peço desculpas. Pô, cadê a autoridade do texto? Deu para entender? E sem dizer que se você pegar a sua Bíblia, você vai ver uma perfeita harmonia do Antigo com o Novo Testamento nas notas de rodapé. Já nos livros apócrifos, você vai ver coisas assim, do tipo acender vela aos mortos, coisas que não te dá base nas outras passagens. Todo o Antigo Testamento, você vai ver todo o Antigo Testamento numa pegada só. No Novo também, agora mudou acender vela?
Deu para entender? Você vê muita base aí nos livros apócrifos nesse sentido. O problema é que a igreja, ao longo dos anos, quando eu falo igreja, estou falando igreja logo depois da igreja primitiva, começou a ser implantado coisas que não têm base bíblica. Aí começou a adoração a santos, começou a ser vela, começou Maria, aí começou a ser inclusão de coisa. Veio a reforma e não tem condição. O purgatório está incluso nisso, entendeu? Por que acontece? Nossa maneira de pensar como protestante é diferente da católica. Por exemplo, nós colocamos como primazia as escrituras. Era a nossa base. As escrituras que governam a igreja. Eles não, eles é a tradição. A tradição que governa. E aí, as nossas diferenças. Entendeu? Eu moro em frente a uma igreja católica, assim, de frente mesmo. É como se fosse aqui, essa casa ali de frente. Então, eu escuto os louvores lá deles lá, igualzinho os nossos. Igualzinho. Eu só não consegui ouvir a homilia do padre, que ele fala muito baixinho. Eu já tentei ouvir. Já tentei ouvir. Mas é nesse sentido, né? A gente não consegue ver. Eu reconheço que alguns sim. Então, tudo bem até aqui, queridos? Perguntinha, pastor. Sobre a quarta afirmação, não há como voltar dos mortos. Eu queria que o senhor me explicasse, por causa que eu estou em uma dúvida aqui, sobre quando Jesus sobe para orar com algum grupo específico de apóstolos, aí aparece Abraão e Moisés. Sim. Eles não voltaram dos mortos, eles estão vivos. Na verdade, não foi Abraão e Moisés, não. Na verdade, essa passagem da transfiguração. Elias e Moisés ali, né? Entendeu? É isso. Agora, voltar dos mortos, no sentido do texto, é alguém morrer e voltou. É verdade que tem as passagens bem que tem os milagres. Aí eu no contexto dos milagres. Por exemplo, João Batista, não. O Lázaro, por exemplo, morreu. Foi ressuscitado, certo? Mas ele morreu de novo, não morreu? Sabe que ele morreu. E vamos muito longe, não. Na ressurreição de Cristo, se você parar para observar os detalhes da ressurreição de Cristo, você vai ver que alguns mortos se levantaram e entraram pela cidade, ressurretos. É interessante isso, né? Mas depois não morreram de novo? Eu entendi. No caso ali, só para afirmar, acredito que essa frase ali, não há como voltar dos mortos, estaria mais ligada à questão de reencarnação, né? Boa observação de reencarnação. Porque a reencarnação, o que ela faz? Ela anula o sacrifício da cruz. A reencarnação, ela coloca assim, eu tenho a capacidade de ser uma boa pessoa, e se eu for uma boa pessoa, eu vou reencarnar, melhorando. Aí eu pergunto, e o sacrifício da cruz, como é que fica? E Jesus Cristo está tratado mais como um ser especial, um mestre, mas não como Senhor e Salvador. Deu para entender? Entendeu? Então, é como se pegasse a imagem de Cristo e não colocasse quem ele é de fato, e colocasse mais no campo... um ser evoluído lá por esse lado, né? Pensei que fosse fazer uma pergunta. Vamos lá. Cadê? Não, quando eu estava vindo para cá, na hora de escolher o assunto, eu pensei, não, tem que ser um assunto que tem que botar a cabeça do pessoal para pensar. Não, Geena, Novo Testamento, punição maior. Aquele que depois da ressurreição tem a ideia do corpo também. Abra a Bíblia de vocês, por exemplo, em Mateus 5:29. Mateus 5:29. Depois eu quero mostrar para vocês um texto interessante, que é o debate entre Satanás. Não vai dar para fazer isso hoje. Um debate justamente no deserto entre Satanás e Jesus Cristo. Sabe aquelas passagens que você tem que ler bem devagar, senão passa desapercebido? Bem devagar. Mateus 5:29. Se teu olho direito tropeçar, é isso? Se o teu olho direito te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Só por um nível de explicação, essa passagem aí não significa que você tem que amputação, literalmente. A ideia ali é o esforço para que você não peque. Mas eu quero lembrar aos irmãos que uma das funções do Espírito Santo é o quê? É a capacitação dos santos. Uma das funções do Espírito Santo não é somente nos consolar, mas nos capacitar a dizer não ao pecado. Então, eu não peco, não é porque eu sou cristão, é porque eu tenho prazer em Cristo Jesus e não pecar. Sentiu a diferença? Porque se eu falar assim, eu não peco, sou cristão, eu estou me tornando um fariseu, um religioso. Mas quando eu não peco, eu tenho prazer em ser santo, eu tenho prazer em fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo. Não que há em mim alguma coisa boa, porque pelo contrário, eu sou pecador, mas sim porque Cristo habita em mim, eu sou nova criatura. Por ser nova criatura, eu quero viver uma vida de santidade, e eu não peco. Não estou dizendo que você não vai pecar nunca. De vez em quando eu e você vamos dar uma pisada de bola. Mas o que eu quero dizer é que nós não vamos ser escravos do pecado. Essa é a ideia. Meus irmãos, em respeito ao horário ali... O ouro também não é literal. Não é literal. Não é literal. Oi? Isso. Temos que fazer o nosso velho homem morrer todos os dias. Aqui, meus irmãos, para finalizar, aqui são os textos, se alguém quiser anotar aí, fique à vontade, sobre o Lago do Fogo. Então, só para deixar bem claro, irmãos, eu estava brincando quando eu falei 3 infernos. É o inferno comum, que a gente já sabe. O segundo é no sentido do Lago de Fogo. O terceiro seria aquele de Apocalipse 9, que fala de anjos que em determinado momento eles serão libertos. Ali no sentido figurado, não que, quando eu falo figurado, não vai acontecer, mas no sentido que um dia isso vai acontecer, mas no período escatológico. Essa é a ideia. Só dar uma olhadinha aqui, só ver quantos slides ficaram faltando aqui. Peço desculpa a vocês, que esse assunto é realmente Peraí. Daqui era o texto do Abaddon, que é o texto que fala sobre esses anjos aí, mas peraí, volta aqui. Deixa eu voltar. Então ficou faltando 1, 2, 3. Perfeito. Então, irmãos, para a semana que vem, nós vamos finalizar esse assunto. E aí eu vou fazer o seguinte, se os irmãos me permitem, eu quero dar uma introdução, apesar que eu vou falar isso no domingo pela manhã, sobre liderança, aí eu posso trazer um pouco mais assim, aquele assunto sobre liderança. Não sei o nome do meu irmão ali que está ali. Pode botar ali dos três tipos de igreja ali? O que a gente vai fazer para a semana que vem? A gente vai fechar esse assunto semana que vem e vai tentar fazer uma entrada aqui, ó. Sobe mais um pouquinho. O que a gente vai fazer? Esse domingo agora a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Conceituando a liderança da igreja e característica do líder cristão. São os 2 assuntos aqui. Provavelmente eu não vou conseguir entrar no terceiro assunto. Então eu vou deixar esse terceiro assunto aqui para quarta-feira, os perigos da liderança. Entendeu? Áreas da liderança que precisam estar, eu e você precisamos estar atentos a isso. Ok? Geralmente, já tive a oportunidade de apresentar esse estudo em algumas igrejas, geralmente o assunto polêmico é aqui, ó. Líder e soluções de conflito. Aqui é a parte polêmica da coisa. Aqui que a coisa fica mais intensa. Mas dá pra gente, pelo menos o 3, dá pra gente refletir sobre isso, os perigos da liderança. Tudo bem, queridos? Mais uma vez agradeço. Obrigado. E se Deus quiser, a gente vai ter. Eu pensei que ia terminar hoje, mas não deu para terminar. Que aí a gente vai mostrar justamente os versículos que o presbítero falou sobre Novo e Antigo Testamento para a gente poder fechar esse assunto. Ok? Ficou alguma dúvida, irmãos, em relação a isso? Ninguém vai sair daqui falando que tem 3 infernos, não, né? Quando o rico morreu, que ele foi para o Hades. Ele foi para o Hades. Ó. Hades, ele não foi derramado lá em fogo. O Hades quer dizer o tormento, um tormento eterno, que chama o inferno, né? Sheol, inferno. Mas não foi por Gênesis. Se eu falo Gênesis, eu falo Guena. Não foi, porque Guena é onde fala assim, onde vai o diabo vai ser lançado, onde já está o falso profeta e o anticristo. Esse é o ponto final. Isso. Aí todos vão para aquele lugar. O Gênesis é o que o Lago de Fogo que a gente chama. E no Apocalipse ele fala assim, ó. O mar deu seus mortos, a morte deu seus mortos. Apocalipse 20. E o inferno deu seus mortos. É verdade. Porque o inferno deu seus mortos para ir para o Guena. Perfeito. Podemos orar encerrando?
Vamos encerrando. Irmãos, desejo a todos um bom descanso, bom feriado a todos.